Oi, gente, paz do Senhor, mais uma vez, boa tarde. Agora sim é o último vídeo. Quando nós falamos sobre testemunho, nós temos que aprender a contar o nosso testemunho, porque muitos contam o testemunho e experiência do irmão, mas eu creio que cada um de nós temos um testemunho para passar, para até mesmo edificar a fé dos irmãos, não é mesmo? Estamos falando acerca de relacionamento, casamento, um assunto muito delicado, não é mesmo? Um assunto difícil de falar, mas estamos aqui para esclarecer coisas, aprender também, porque ninguém sabe tudo. Sempre estamos aqui para aprender um com o outro, não é mesmo? A gente troca experiências. Eu fiz esse mês, ontem na verdade, 18 anos junto com meu esposo. 18 anos, irmãos, é uma vida. Só que agora, quem nos vê um casal feliz, vê um casal realizado, vê um casal estruturado. Sabe por quê? Porque Deus fez isso. Eu vejo as mãos de Deus, sabe por quê? Com toda a certeza do mundo eu te digo isso. Se Deus não tivesse entrado na nossa vida, no nosso relacionamento, nós não estaríamos mais juntos, e isso é um fato. E você deve falar, mas você fala isso com essa simplicidade? Sim, porque é uma certeza que eu tenho, sabe por quê? Porque quando eu decidi entregar minha vida para Jesus no ano de 2013, o Senhor, Ele permitiu que eu passasse por cada situação com meu esposo que eu olhei e falei assim, eu não vou aguentar. Eu vou me separar para me poder seguir a minha vida com Deus, porque Ele está atrapalhando o meu relacionamento. Foi isso que eu falei. Só que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente não se manda mais. Se a gente não se manda mais, quem manda é Jesus, não é? Se eu entreguei a minha vida para Ele, quem manda nela é Ele. E Deus trabalhou. Que nem sempre tinha Deus no meio. Nós relutamos muito para entender que nós precisávamos de Jesus. Nós visitávamos assim aleatoriamente as igrejas, sabe? Sem compromisso, aquele de domingo, não estou fazendo nada, eu vou visitar uma igreja. E assim a gente foi vivendo. Só que a nossa vida, irmãos, não era boa. O nosso relacionamento já começou de uma forma errada, que foi a gente sem ter condições para nada, já começamos tendo um filho. Sim. Você vai falar assim, mas irmã, relacionamento, filho é bênção. Aham. Filho é bênção quando ele é planejado. Quando você se programa para ter. Quando você coloca o filho antes da estrutura, você sofre. Você ama aquela criança como meu filho foi amado. Estou me referindo ao meu filho do meio, Thales, que hoje em dia tem 17 anos. Nós tivemos ele no momento em que nós não tínhamos condições nem para nos sustentar, quanto mais para tê-lo. Sabe o que eu aprendo com isso? O que você também pode tirar de lição? Se programe. Filho é bênção sim, na hora certa. Porque quando vem fora de hora, traz problema e traz sofrimento para você e para a criança. E nós sofremos a beça com isso. Estou falando da forma financeira. Nós não tínhamos estrutura nenhuma financeira, não tínhamos estrutura emocional. Nós tínhamos acabado de nos conhecer e já estávamos morando junto. Outro erro, porque nós não nos conhecíamos direito para já ir morando junto. Pois é, nos precipitamos. A precipitação é um péssimo começo para qualquer relacionamento. Depois você chora, como eu chorei. Chorei muito, tivemos muitos e muitos problemas. Éramos super rejeitados, um na família do outro. Minha gestação não foi uma gestação feliz, que eu digo na forma de ser esperada pelos avós, não foi esperada. Porém, isso me trouxe muita tristeza e com isso brigas. Lembra do que eu falei no primeiro vídeo acerca de familiar? Porém,
Nós que caçamos aquilo. Tem vento que você se coloca. Tem vento que Deus permite você colocar. Esse vento foi eu que cacei, foi ele que caçou. Porém, hoje em dia eu estou contando isso para você. Então, em tudo eu vejo as mãos do Senhor. E os anos passaram e foi muita privação em que nós passamos. Passamos muita fome, não tem vergonha de falar. Passamos muita humilhação, morando em casa de aluguel, ele desempregado, eu também. Fomos escorraçados das casas igual cachorro. Tinha dia que eu não tinha para onde dormir, para onde ir. Ele ia para um lado, eu ia para o outro, guardando minhas coisas na casa de um, na casa de outro. Cansei de passar a noite com fome. Às vezes a gente ia para casa das pessoas só para comer. Eu falo isso, eu me emociono, porque o Senhor, ele trabalhou na minha vida. E hoje em dia a gente come o que a gente quer, mas nem sempre foi assim. Nós fomos muito humilhados, mas o Senhor, em tudo, ele tem um propósito. E a palavra dele diz que aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aonde você teve humilhação, Deus, ele vai te dar dupla honra. E o Senhor, ele nos honrou. Irmão, nós fomos muito humilhados. Como nós passávamos necessidade. O meu filho não tinha, não vou falar que ele não tinha o que comer, porque eu sempre trabalhei muito. Mas às vezes o básico eu tinha que ir pedir. Eu me lembro que uma vez, eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que estão passando por isso agora. Mas eu sei que como o Senhor, ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida de alguém que está assistindo esse vídeo. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Irmãos, eu lembro que uma vez, o meu filho mais velho, ele devia ter uns 6 anos, 7 anos. E o Thales, ele era de colo. E naquele dia o Thales não tinha nada para mamar. Ele não tinha leite. E eu pedi a algumas pessoas da família que eu sei que tinha leite, porque tinha neném de colo em casa. Mas a pessoa me negou. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu ainda não servi a Deus, tá? E eu fui na igreja católica, lá em Asti, na igreja de São Sebastião, com os 2 pequenos. E eu fui na secretaria da igreja, eu falei assim com a moça, você poderia me dar uma caixinha de leite que o meu filho não tem o que mamar? Ela falou, eu vou chamar o padre. E chamou o padre e ele falou assim, você quer mesmo? Você tá precisando mesmo? Eu falei assim, tô, moço. Eu tô precisando de leite para os meus filhos, mamar hoje à noite, porque ele não tem. Ele falou assim, então você lava os banheiros todos da igreja, que eu te dou leite. Eu falei assim, tá bom. Sabe por quê? Porque só quem é mãe sabe o que como dói ver um filho sem um leite para mamar. E eu fui lá, lavei o banheiro com os 2. Eu lembro que o Alisson era pequeno e ficou com o Thales no colo o tempo todo. O Thales querendo descer e eu falando para ele segurar. E eu lavei uns 3 ou 4 banheiros grandes, sabe? Esfreguei, lavei tudo, deixei tudo limpinho. Mas eu sabia que aquilo daria, eu ia ter a recompensa, que era o leitinho do meu filho. E quando eu fui buscar o leite, ele me deu não só o leite, mas ele me deu uma cesta básica completa. Ou seja, se eu tivesse falado pra ele, não, eu não quero esse leite, você pra mim dar um leite vai mandar lavar um vaso, eu não ganharia nada. E eu já aprendi ali que a gente tem que se humilhar às vezes para conseguir o que a gente quer. E isso foi uma das milhões de coisas que eu passei para conseguir, assim, matar a fome dos meus filhos, sabe? Ouvi muita coisa, passamos por muita coisa, eu e meu esposo, sabe? Tinha dia que meu esposo ia dormir com fome para ter o que dar, para o pão dele ele dividir comigo, com meu filho mais velho, na época que eu estava grávida do Thales. Então, hoje quem vê a gente passando, a gente ainda não tem uma vida assim de luxo, mas eu nunca ambicionei isso. Mas quem vê a gente agora passando arrumadinho, nossos filhos bem vestidos, é tudo pela misericórdia de Deus, porque Deus entrou na nossa vida. Irmãos, eu e meu marido, a gente não tinha paz. A gente se espancava por Asti afora. Quem nos conhece da época do mundo sabe.
Eu tô falando isso porque eu sei que tem casal que não tem paz, que vive uma vida de inferno. Mas o Senhor, Ele tem poder para mudar esse quadro, porque Ele mudou o meu quadro. Nós não tínhamos nem onde ficar junto. Às vezes, para mim dar um prato de comida para o meu esposo no dia de domingo, que a gente queria almoçar junto, eu tinha que levar ele o prato de comida, no caso uma vasilha, para a esquina da casa que a minha mãe morava. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque nem no portão da minha mãe ele podia ficar. Nós fomos muito humilhados. Pensa na humilhação. Pensa numa pessoa que foi humilhada. Agora pensa mais um pouquinho. Foi a gente. E a gente não tinha paz. E foi chegando o tempo que chegou o nível do meu esposo começar a se envolver com drogas. Porque Satanás, ele não fica satisfeito, né? Quanto mais mazela ele poder botar na sua vida, mais ele vai botar. E a gente ainda dava brecha. Quando eu digo brecha, eu digo de não querer ouvir, porque Deus já estava usando as pessoas para falar. Mas eu não queria dar ouvido, sabe por quê? Eu não queria abrir mão dos meus body funk. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu tinha um espinho na carne que era o body funk. Eu não tenho vergonha de falar. E para mim, para meus bares, eu fazia tudo. Fazia tudo. Até minhas coisas dentro de casa eu vendia. Era como se fosse um vício. Vendia para mim poder ir pro maldito do baile. E por isso, por não querer abrir mão de coisas que te dá prazer, você permite que Satanás faça arruaça na sua vida, como eu permiti na minha. Mas chegou um certo ponto que Deus falou assim: chega, a época de tristeza e sofrimento acabou. Eu vou mudar o quadro dessa família. E eu comecei a caminhar devagarzinho, visitar uma igreja que meu filho mais velho estava indo. E toda vez que eu ia lá buscar ele no final do culto, para ele não ir embora sozinho, o pastor sempre ia lá, conversava comigo, me dava um abraço. E um dia ele foi na minha casa, conversou comigo, não impôs nada. Ele fez um convite pra gente na igreja no domingo à noite, nós fomos. E lá eu aceitei a Jesus, mas na verdade foi Jesus que me aceitou. Porque aquele dia o meu quadro mudou. A minha vida se transformou. E aonde só tinha desgraça, aonde só tinha lágrima, o Senhor entrou e mudou. Eu falo isso emocionada porque eu não consigo imaginar mais a minha vida sem Jesus, sabe? Jesus, ele tem o poder de mudar história que você não imagina. Teve um dia, irmãos, no começo da minha caminhada, eu falei assim: eu não quero mais o meu marido porque ele tá me fazendo mal. O meu marido, ele tava no estágio de passar 2, 3 noites fora de casa e gastava o dinheiro dele todo com droga. Eu não tenho vergonha de falar, porque o nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida hoje em dia. Porque quem viu a gente atrás e vê a gente agora, fala como Deus trabalhou na vida de vocês. Só quem nos conheceu vai entender o que eu tô falando e vai poder testificar, porque nada que eu tô falando aqui é mentira. Eu não tô falando nada para te emocionar. Eu tô falando aqui que Deus tem poder para mudar a tua vida, independente do que seja que você está passando, porque Ele fez na minha vida. Eu só não tirei a minha vida por amor aos meus filhos, de tão desesperada que eu tava, porque eu falei assim: meu Deus, se eu me separar, eu tô morando de aluguel, pra onde que eu vou? Eu não tenho família que vai me dar abrigo, eu tenho 2 filhos, eu não tenho onde morar. Eu pensei em tirar minha vida. Sabe por quê? Desespero, Satanás queria isso. Mas o Senhor, Ele entrou com providência. E teve um dia que eu arrumei a roupa toda do meu marido, toda. Eu falei: eu não quero mais. Eu arrumei tudo, deixei na bolsa atrás da porta e fui pro culto. Porque eu tava indo de coração. Ele estava tentando se libertar, mas ele não conseguia, mas eu não entendi aquilo. Então eu falava assim pra ele: você tá indo pra igreja hoje e amanhã você vai se drogar? Eu não quero isso pra minha vida. Só que no dia que eu arrumei a roupa dele toda pra mandar ele embora de casa, eu falei pra ele: quando eu voltar do culto, eu não quero mais ver você aqui. Nesse dia, aconteceu algo que eu não esperei. Eu não falei isso com ninguém, irmãos. O pastor falou assim pra minha irmã Jaqueline: eu vou lá na sua casa agora no final do culto fazer uma oração. Eu falei assim: fazer o quê? Ele falou: fazer uma oração. Eu falei assim: pastor, o Eli falou alguma coisa com o senhor? Ele falou assim: não, nem viu Eli. Eli é meu esposo. E ele foi o nosso pastor e um diácono da igreja, que futuramente foi o nosso padrinho de casamento. E ele chegou lá, viu aquela roupa, e a esposa dele falou assim pra mim: o que tá acontecendo?
Aí eu já não tinha mais o que esconder. Eu falei assim, eu fui, rasguei o verbo, falei, olha, eu não quero mais. Contei tudo, sabe? E ele conversou com meu esposo, e meu esposo se retratou diante do Senhor. E aquele dia eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida, na vida dele. E a partir daquele dia, meu esposo conseguiu se desvencilhar de tudo que era mazela, bebida, cigarro, droga, todas essas mazelas que Satanás põe na nossa vida. Isso são mazelas, sim. Por mais que você não queira aceitar, isso são mazelas, sabe? São algemas que te prendem. Meu marido conseguiu se libertar e a partir disso, nós conseguimos. Gradativamente a nossa vida ela foi melhorando. O meu esposo melhorou, mudou, virou o homem que eu queria. Da mesma forma, eu cada dia mais me torno a esposa que ele queria. Nós conseguimos nos casar. Um casal que todo mundo falava que não era nada, que não dava nada, que era um bando de morto de fome. Todo mundo falava assim, isso daí não vai pra frente, não vai dar em nada, vai ficar só um dia. Casamos para a honra e glória do Senhor. O Senhor providenciou tudo, vestido de noiva, bolo, buffet. Tudo simples, mas tudo com as mãos de Deus, o que é o principal, porque não adianta ter luxo, ser no salão caro, ser o vestido mais caro e em um mês acabar. Porque onde Deus está, tem constância. Nós nos casamos. Lembra que eu falei que a gente morava de aluguel? Nesse mesmo ano que nós nos casamos, o Senhor preparou a nossa casa própria. Aí você vai me perguntar, você entrou com a sua casa perfeita? Não. Porque nada para crente é fácil. Não vai achando que tudo para crente é moleza, porque não é não, tá? Tudo é difícil porque a gente tem que dar testemunho, entendeu? Se for tudo fácil, tudo bom, como é que a gente vai testemunhar lá na frente, não é? Tem gente esperando o teu testemunho. Então Deus permite que você passe por coisas, para você contar para as pessoas verem como é que Deus é bom e aceitar Ele, entendeu? Viemos para nossa casa, a minha porta era uma telha e outra. Além da nossa casa própria, o Senhor, para selar a nossa união, Ele me deu o Caleb. O Caleb, ele é o filho da promessa. O Thales nasceu no meio da turbulência, mas o Caleb, ele nasceu debaixo da graça. O Senhor, ele nos deu o Caleb para selar o nosso amor, selar a nossa união, que é o meu caçula. Então, em um ano, tanta coisa aconteceu. Esse ano foi o ano de 2013. Nesse ano, eu me mudei para minha casa própria. Nesse ano, o Caleb nasceu. Nesse ano, o Thales operou. Muita coisa aconteceu. Então, o Senhor trabalhou